O Flamengo vence o Internacional por 3-2 no Maracanã pela antepenúltima rodada do Brasileirão 2024. E, aparentemente, vai pelo menos fechar o Campeonato Brasileiro de uma forma digna, já que pelo quarto ano consecutivo, 21, 22, 23 e agora 24, não consegue ser protagonista no Campeonato Brasileiro. Pelo menos de uma forma digna, vencendo e convencendo, embora tenha algumas considerações a se fazer, a gente vai conseguir encerrar. E aí vem sempre o comentário que eu tenho escutado e visto nos grupos de WhatsApp. Se a gente tivesse alterado, trocado de técnico, colocado o Felipe Luiz um mês antes daquele jogo contra o Peñarol, provavelmente a gente estaria pelo menos disputando a vera esse Campeonato Brasileiro e com grande chance de estar protagonizando a final da Libertadores. Mas o se não entra e nós vamos ter que falar o que está acontecendo agora e a nossa realidade nesse contexto. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal, o like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e possa distribuí-lo a um número muito maior de pessoas. Claro, comente aqui se você concorda, não concorda com o que foi abordado nesse vídeo, se você gostou ou não do conteúdo, não importa. O importante é interagir e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo venceu o Internacional por 3-2 no Maracanã, numa partida em que teve um primeiro tempo exuberante, de muita marcação, pressão, de muita criação de chances, né? De um jogo vertical, rápido, com muita criatividade, muita associação. Ele empurrou o Internacional para o seu campo e não deixou jogar. E olha que o Internacional não é qualquer equipe, o Internacional vinha, se eu não me engano, há 16 jogos sem perder, uma ascensão impressionante e ainda estava com chances, pelo menos matemáticas, de disputar o título. Ou seja, o Inter veio com um objetivo muito claro ao Maracanã, um time com viés de alto, um time muito bem treinado, com jogadores também de categoria. E o Flamengo, ainda assim, de forma impressionante, tratou o Inter como se fosse um Criciúma, nenhum demérito em relação ao Criciúma, mas um time de menor importância, com jogadores menos qualificados. O Flamengo não reconheceu o Inter no primeiro tempo, fez 3-0 com uma participação de destaque de dois jogadores, na minha opinião, o Wesley e o Michael, que é um jogador que voltou ao Brasil e ao Flamengo muito mais experiente, muito mais completo, um jogador muito mais tático, diferente do Peladeiro, que jogou no Flamengo em 2020 e 2021, que ainda assim é um jogador muito importante, de drible, quebra-linhas, mas ele não perdeu nada disso, ele acrescentou um jogador muito mais tático, muito mais dinâmico. E o Wesley, que está em franca evolução, fez uma partida também muito acima da média. E esses dois, na minha opinião, claro, também com a participação do Gerson, foram os principais responsáveis pelo Flamengo ter aberto os 3-0. No segundo tempo, aí eu acho que o Flamengo já entrou aí com um relaxamento, desculpem, que já tem sido habitual até, vou fazer um outro vídeo a respeito, mas houve até um certo relaxamento, o Flamengo tomou 2 gols, consequentemente um susto, e depois não deixou que as coisas evoluíssem para o empate. Não tomou mais tantos sustos, a não ser em bolas paradas, né, do Internacional, e o Flamengo ainda no contra-ataque teve oportunidades desperdiçadas de fazer o 4º gol e aí fechar o jogo definitivamente. E essas oportunidades desperdiçadas, ou seja, mostra ainda que o Flamengo sofre com essa falta de uma maior assertividade, de concluir melhor e de, vamos dizer assim, fechar as chances que ele tem, de fechar o jogo. O Flamengo sempre peca nessas finalizações, quando o jogo ali ele precisa fazer esse fechamento, fazer o 4º gol, o quinto gol, aquele gol que definitivamente tira fora o adversário da partida, mas o Flamengo
tem pecado nisso. E isso não é de agora, isso já é de bastante tempo, eu diria anos, que o Flamengo peca nessa assertividade, é algo que precisa corrigir para a próxima temporada. O ponto é que o Flamengo ele deve terminar o campeonato aí na quarta, terceira posição, acredito que na quarta, vem na tabela do Fortaleza. O Fortaleza tem jogos acessíveis, onde alguns times não vão estar mais disputando muita coisa, então o Fortaleza, que tem um bom time, que está à frente do Flamengo, precisaria tropeçar, acredito que deva terminar em terceiro e o Flamengo em quarto lugar. É uma colocação digna, mas é uma colocação que não reflete o investimento que o Flamengo fez na temporada. Por exemplo, terminar atrás do Fortaleza é algo que não dá para aceitar. Diria eu também, terminar atrás de Palmeiras e Botafogo sem ao menos protagonizar uma disputa, porque o Flamengo nem disputou esse Campeonato Brasileiro a vera, o título, quando estava realmente como líder, que estava à frente do campeonato e poderia ter essa disputa, levar adiante essa disputa, o Flamengo preferiu priorizar a Copa do Brasil, que acabou sendo importante para a gente, mas ali refletiu uma decisão de deixar em segundo plano o Campeonato Brasileiro, que esse é meu ponto. O Campeonato Brasileiro não pode ser segunda opção, ou terceira, pior ainda. Bom, com a Libertadores você pode até questionar que a Libertadores é um título que te leva ao Mundial, te dá uma representatividade, uma exposição fora do Brasil, né? Caso continental, na América do Sul, mas, poxa, colocar o brasileiro em detrimento da Copa do Brasil, isso é algo que eu não consigo entender. Então, por isso que eu falo que o Flamengo deve fechar pelo menos de uma forma digna ali, o quarto lugar, sabe, mas com aquele gostinho amargo. E isso não é culpa dessa comissão técnica. O Felipe Luiz, se eu não me engano, aí deve estar com aproveitamento em torno de 70% ou mais, ou seja, ele tem um aproveitamento até superior ao técnico que vai ser campeão, deve ser campeão brasileiro, o Arthur Jorge, ou o Abel Ferreira, do Palmeiras, que ainda tem chance de ser campeão. Então, em termos de aproveitamento, o Felipe Luiz ele está acima da média do que os técnicos vencedores do título brasileiro têm, com exceção do Jorge Jesus, que em 2019 foi um caso muito, sabe, também acima da média. Mas, ou seja, o Felipe Luiz parece ter sido realmente a escolha certa. O que não foi a escolha certa foi o Tite e também o planejamento dessa diretoria, já que tivemos vários jogadores contundidos, já que tivemos uma priorização da Copa do Brasil em detrimento à competição mais importante, que é o Campeonato Brasileiro, e tantas outras coisas que saíram erradas no planejamento esportivo do Flamengo, da comissão técnica, a parte de scout, departamento de saúde, enfim. A gente viu que não foi a temporada que nós esperávamos. De qualquer maneira, para compensação, pelo menos, do sentimento rubro-negro não terminar assim, entendendo que foi uma temporada ruim, a gente ganha a Copa do Brasil, que é sim um título muito importante, um título nacional, um jogo, uma campanha que valorizou muito esse título, porque a gente tirou o Palmeiras, a gente eliminou o Bahia, que com a nova SAF, com a SAF do Manchester City, montou, do Grupo City, né? Montou um time muito competitivo, a gente tirou o Corinthians, que por mais que estivesse numa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro, é sempre uma camisa de peso, e no final a gente tirou o Atlético Mineiro com toda aquela rivalidade que estava pairando, muito mais deles do que do Flamengo, mas enfim, foi um título que acabou salvando a temporada, e agora, terminando em quarto, pelo menos a gente termina de uma forma digna essa competição, o Campeonato Brasileiro. Eu acho que, sei lá, abaixo dessa posição já seria uma coisa até constrangedora, vamos dizer assim. Mas o Flamengo já está na Copa da Libertadores, porque se classificou como campeão da Copa do Brasil, o brasileiro então não importa mais, torcedores dizendo que a gente tem que entregar o jogo para o Criciúma para prejudicar o Fluminense. Não, gente, o Flamengo tem que honrar essa camisa, o investimento foi muito grande, o Flamengo deveria estar disputando ali na cabeça, o Flamengo deveria ser hegemônico, deveria ganhar esse Campeonato Brasileiro, no mínimo está disputando como protagonista, e nada disso aconteceu. Então o quarto é um gosto amargo ainda, o que salva a temporada da Copa do Brasil.
Agora, como eu disse, a culpa não é do Felipe Luiz, que está fazendo um trabalho excelente, acima da média, o que nos dá muita esperança de que ano que vem a gente possa reverter, em definitivo, essa impressão ruim, essa performance ruim no Campeonato Brasileiro, e que a temporada de 2025 a gente seja efetivamente protagonista no Campeonato Brasileiro. Mas quero saber a sua opinião, portanto, deixe aqui seus comentários, se inscreva no canal, como eu falei, deixe o like, que é muito importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.